Oi, pessoal. Olha, teve um pequeno probleminha técnico aqui, mas a gente vai continuando, tá bom? Espero que vocês não fiquem tristes, é assim mesmo, né? Essas coisas de internet, caiu, travou o vídeo. Agora eu vou convidar novamente a Bia para a gente dar sequência à nossa live. Peço desculpas pelo ocorrido. Tá bom? Só um minutinho, que aí eu já vou convidar aqui a Bia. Mas espero que vocês estejam bem, que esteja tudo bem na casa de vocês, com todas. A Ampop tá muito feliz de estar trabalhando agora com vocês nessa nova forma, tá? E espero realmente que seja um momento muito proveitoso para todas nós. Só um minutinho aqui. Já vamos iniciar o processo aqui com a Bia, que está entrando também. É que acho que derrubou todo mundo, aí agora o pessoal tá voltando aqui para a live, né? Então acho que por isso. Quero que vocês se sintam abraçadas, tá? E que vocês possam se sentir bem nesse novo formato. Só um segundinho aqui. A gente está tentando conexão com a Bia. Tá bom? Só um minuto. Você sabe que essa é a primeira live que eu faço, então, assim, que eu faço eu, né? Eu já fui convidada uma vez, mas essa é a primeira que eu estou fazendo. E vocês vão ver aqui nesse formato que nós vamos estar com várias, né? A Bia entrou já aqui, tá aguardando ela entrar agora. É isso aí. Ei! Que bom! Seja Oi, bem-vinda, minha linda. obrigada. Que difícil, o que Que aconteceu difícil, né? aqui? Mas é isso, ao vivo é assim, com emoção, não é? É, Ao mas vivo é eu não desse sei jeito. se foi aqui ou se foi aí que travou a internet. Então, acho que travou de uma forma geral, porque aí o meu aqui também travou. Aí eu Ah, tive que então sair tá e entrar de bom. novo. Aí acho que ficou congelada a minha imagem. Espero que não tenha ficado com a boca aberta e o olho arregalado, né? Mas de resto tá tudo bem. Ai, boa noite, pessoal. Boa noite, Zezé querida. Obrigada pelo convite, seu e da Lia. Aí E a agora gente fica conseguimos, muito né? feliz que você está aqui junto com a gente para refletir um pouquinho sobre esse novo normal. Como vai ser esse novo Uhum, normal, Bia? Como é que está sendo isso pois daí é. para você? O que que você está enxergando aí para mostrar para a gente um pouquinho desse novo normal? Eu digo que dava para escrever um livro, né? Esse período assim, eu não enxergo só pelos meus olhos, mas pelos olhos dos meus pacientes e as coisas são um pouco parecidas, né? A gente fala cada semana é um capítulo disso que a gente está vivendo, né? Cada semana é um capítulo. E eu costumo dizer que essa fase, ela é como uma fase de luto, ela tem algumas coisas, né? A gente foi pego de surpresa, né? Acho que a maioria das pessoas foi muito de repente, né? E a nossa vida foi tirada da gente, assim, né? Tirada, arrancada, como se a gente tivesse perdido alguém por acidente, assim, muito rapidamente. E a primeira sensação que eu acho que vem é a negação, tipo, não, não, isso não está acontecendo, isso não pode ser verdade. Às vezes a gente passa dessa fase da negação, às vezes não. Tem pessoas que estão negando até hoje, né? Já faz 2 meses, e tem pessoas que ainda estão na negação, dizendo, não, isso não existe, não tem vírus nenhum, não está acontecendo nada, não vou pôr máscara. Não sei se vocês veem isso também, mas é, tem uma negação.
Então, algumas pessoas, eu acho que todos nós passamos por esse momento, né? Espero que todas já tenham saído da negação. Mas o primeiro momento é assim, não está acontecendo isso, não é verdade, não pode ser verdade, tem algum engano. Então, o segundo nível, né, de um luto é a raiva. A gente começa a ficar irritado, né? Assim, bom, eu fui colocado nesse lugar, né? Eu não escolhi estar aqui. Então a gente começa, principalmente quem está em casa, confinado, começa a ficar irritado, né? Tô com raiva, tô com medo, me sinto, né, muito desconfortável assim nas emoções. Como eu disse, a gente vai passando de fase. Tem algumas pessoas que ainda estão irritados, né? E a gente pode também, Zezé, transitar por essas fases. Quer dizer assim, mesmo assim, já passei de todas as fases, de repente eu volto para a negação. Em algum momento dessa quarentena que está bastante longa, né? Então a gente passa por essa irritação. Aí a gente passa por aquela fase também de já não tem mais jeito, então eu começo a fazer tipo uma negociação comigo mesmo. São negociações que a gente faz promessa, a gente reza, a gente fala, não, vai vir um ministro da saúde agora que vai resolver tudo isso. A gente nem ministro da saúde tem, mas enfim, a gente vai resolver tudo isso. A gente fala, não, Deus vai me salvar dessa situação. A gente começa a fazer barganhas assim, procurar um salvador, alguma coisa, um pensamento mágico. A gente começa a ter um pensamento mágico, né? Como criança. Alguma coisa vai me tirar disso, eu tenho que acreditar, né? Que alguma coisa vai me tirar disso. Então a gente passa também por essa fase mesmo de negociação que a gente faz com a gente mesmo, com as nossas emoções, os nossos pensamentos. Tá bom, você tá triste, tá com raiva, mas vai dar tudo certo, olha aquela outra coisa, esse governador fez a coisa certa, não, agora eu... Então a gente começa a fazer isso, e a gente, como eu disse, a gente transita e pode voltar. Tem a fase também da tristeza, da gente ficar deprimido. Quem nunca, né, nessa quarentena teve um dia assim, ou alguns, eu já tive alguns, Eu de também. realmente ficar triste, de ficar muito triste. Se não é triste pelas suas próprias coisas, assim, não, financeiramente eu ok, eu consigo me manter, profissionalmente consigo trabalhar, não estou doente. Mesmo assim, Zezé, mesmo assim, eu acho que isso é a minoria das pessoas que estão assim, mas mesmo que você tenha tudo isso, você vai ter tristeza, porque a tristeza está no ar, tem gente morrendo, tem gente adoecendo, tem gente fechando empresa, né? Assim, com bastante dificuldade financeira. Então, isso, você tendo um pouco de sensibilidade, não tem como a gente estar em festa num período desse. Não é um período, né, de realmente muita comemoração, né? Então a gente passa por momentos de tristeza mesmo. É verdade. E depois uma fase bastante importante, que eu não sei se a gente está nessa fase já, eu acho que não. Eu acho que a gente está transitando entre a tristeza, a negociação, a raiva, a negação. A gente está transitando nisso em níveis diferentes. Aí a gente tem duas últimas fases. Uma das últimas é a aceitação. A hora que realmente a gente aceita. A gente fala, as coisas são como são. Eu não posso realmente, não é algo que eu posso mudar. Se eu pudesse, se eu tivesse o controle de mudar, lógico que eu faria. Mas tem coisas que não estão no nosso controle. E pessoas muito controladoras sofrem muito esse momento, né? Porque assim, como assim, né? Como Eu não organizar posso isso arrumar. tudo, né? Que Como muda. organizar como organizar essa bagunça, né? E a gente está vivendo uma bagunça, e não é uma bagunça só no nosso país, é uma bagunça mundial. Eu nunca vi tanta gente atrapalhada, assim, atrapalhada em todos os níveis, né? E as pessoas que estão aqui, a gente precisando ser cuidado ou ser orientado, fica muito perdido, né? A gente tem três poderes com ideias diferentes. Então, assim, o federal fala uma coisa, o estadual fala outra, o municipal outra. Então a gente fala, minha vida, minhas regras, né? Eu vou começar a fazer minha própria lei, porque como é que, né? Quem que Não, eu escuto? e É uma tudo, bagunça. né? É uma bagunça. Realmente é o que você está falando. A vida da gente mudou tanto.
e sem uma regra realmente, porque assim, a gente estava Sim, acostumado a ter uma regra, né? Para tudo, né? Ter um sim, comando geral. E hoje a gente não tem isso. comando, é zero, né? É salve-se Não quem tem. puder, né? E cada E hora a aí gente você vê tem que uma se organizar. coisa. É. E aí você não tem referência, né? Então é nesse momento que a gente vai buscando recursos muito internos mesmo, assim, qual que é a minha organização, qual que é a minha regra, né? Por onde que eu vou? A gente tem que criar algumas regras, que é uma regra de consciência, uma regra de responsabilidade, dentro daquilo que você acredita, dentro dos seus valores, e a partir daí, então, eu vou criando, né, essa minha própria regra. E a última, que com certeza ninguém chegou nisso ainda, mas a gente há de chegar, é o significado. Quando a gente dá significado para todo esse sofrimento, né? Para todo isso que a gente passa, ou qualquer sofrimento que a gente passa que a gente esteja passando na vida, no momento que a gente está passando, não tem significado, não tem porquê, não tem razão. Mas depois que passa, sempre a gente tira alguma coisa, né? A gente tira um aprendizado, a gente tira uma força, uma resiliência. Então, é pensar que a gente vai tirar um significado disso, né, Zezé? O que que você acha? Eu acho. Sabe o que eu acho, Bia? É que assim, a gente está aprendendo a viver de uma forma diferente. E esse Sim. significado, ele vai ter que aparecer em algum momento, porque é tudo diferente para a gente, é tudo novo, é tudo que a gente está aprendendo. Ah, a gente vê, por exemplo, olha só, a quantidade de notícias que a gente tem de gente que começou a fazer pão, não é? É verdade. A Os quantidade de novos pessoas padrinhos. que começaram a fazer pão, por quê? Porque antes pão ele precisa, olha só que bacana, olha que lindo que é o pão. O pão, ele não é feito no instantâneo, ele não é de graça. Ele precisa de esforço, ele precisa de tempo, ele precisa de preparo, ele precisa de atenção. Então, para você fazer um pão, você precisa sovar o pão, você precisa Uhum. esperar ele crescer, esperar o momento da fermentação. Depois você vai tirar, vai redividir o pão, vai fermentar novamente. Então, gente, para pensar. Se a gente está conseguindo ressignificar até a alimentação, o que dirá a vida da gente? Então, esse passo Então, vai chegar, muito legal isso que não você está é? dizendo, e é verdade, né? É uma observação interessante, que eu também tenho visto muita gente fazendo pão, e tem muito a ver, com esse tempo. Vocês que trabalham com organização, vou fazer uma analogia, né? Da gente arrumar as nossas próprias gavetas. As nossas próprias gavetas, né? Porque de verdade, eu acho que com a correria do dia a dia, essas gavetas estavam atrapalhadas, né? Tinha coisa no lugar da outra. Então, vamos dizer que, assim, na nossa vida pessoal, mulheres, né? Acho que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo são mulheres, eu não sei. Mas, assim, a gente tem o trabalho, a gente tem filhos, tem a casa, tem o nosso cuidado pessoal, a gente tem relacionamento, é uma porção de gavetas, né? E às vezes essas gavetas se bagunçam, assim. No lugar da gaveta dos filhos, eu estou colocando trabalho, no lugar do trabalho, eu estou colocando relacionamento, no lugar do relacionamento, eu estou colocando filho. Fica uma bagunça, né? As coisas meio que nas gavetas erradas. Quando a gente tem tempo, a gente começa a organizar. Então é isso, né? Tô com os meus filhos, agora eu realmente tô, né? Tô aqui, tô acompanhando, tô conhecendo. Tem gente que tá conhecendo os filhos agora, que nem Eu conhecia acredito. direito, que nem conhecia direito. E tem gente que tá gostando, tem gente que não vê a hora de devolver, né? E essa que é a real. Mas é legal você olhar, né, para isso. Né, essa é a minha gaveta, é isso. Quer dizer, essa questão aqui que meu filho está apresentando já existia. A quarentena não trouxe algo novo, né? O espaço só traz algo que já existe, que não tinha como sair ali, ou estava camuflado por outra coisa. Então, a gente começa, de verdade, a arrumar essas gavetas internas. Tem pessoas que vão conseguir fazer isso, outras não, né? Vão
desarrumar mais ainda. Aí é a história do significado e das fases que cada um vai passando. Todos nós vamos passar por essas fases. Agora, o tempo que a gente vai demorar para poder transitar por todas vai depender muito de nós, né? Dos É. instrumentos que a gente tem, dos recursos, vai depender muito disso. Mas todos nós vamos passar. Da negação ao significado, todos nós vamos passar. Uns mais rápido, outros mais demorado, mas todos vamos passar. É tão engraçado a gente ver, né? Ressignificar a vida, assim, quase que você é empurrada para fazer isso, né? Porque não é algo que a Uhum. gente escolheu para iniciar esse processo, né? É algo que a vida impôs que a gente tinha que começar esse processo. Então é tão Sim, sim. interessante como cada um vai se buscando mesmo internamente, né? Como cada um vai pontuando o seu significado, a sua vivência, dentro desses aspectos que você colocou inicialmente, a questão do luto. Porque às vezes você Uhum. inicia o seu processo no momento do luto um, no momento do luto 2, no Uhum. momento do luto 3, vai caindo a ficha. E às vezes você nega até o final, até que você começa a se ressignificar por livre e espontânea pressão. Quer dizer, agora você não tem mais opção, né? Ou você Isso. ressignifica a sua vida, ou ela vai seguir o curso dela com você ou sem você ter se A vida ressignificado. não para, né, Zezé? Não para, Independente de não para. vírus, de crise, a vida não para, a gente continua. Eu tenho um pacientezinho de 7 anos, ele me disse uma coisa assim, eu achei super engraçada, que a criança tem, né, uma imaginação. Ele está com dificuldade de fazer aula online, porque afinal de contas é muito difícil para uma É. criança ficar atenta e tal. Aí eu falei, e aí, né? Voltar as férias, você vai fazer aula, não vai? Qual que é a sua decisão? Porque esse é o novo normal, né? Agora é isso, com isso que a gente tem que lidar. Aí ele falou, eu tive uma ideia. Eu falei, qual a sua ideia? Ele falou, a gente podia parar tudo, para esse ano, a gente volta depois do vírus, só que a gente não faz aniversário. Eu falei, como assim? Ele falou, a gente não faz aniversário. Então, assim, a proposta dele era congelar. Ele não queria ficar mais velho, perder esse ano, né? Então, a gente falei, nossa, eu gostei disso. A gente faz um combinado mundial que ninguém vai fazer aniversário. A gente cancela esse ano, já começa de novo. A gente começa de novo ano que vem, porque ele ia ficar mais velho, ele não queria repetir de ano, né? Ele quer ter a mesma idade. Então, ele não podia fazer aniversário. Então, assim, na ingenuidade da criança, que a criança também sofre com tudo isso, né? Ele também tentando cancelar, né? Vamos cancelar isso tudo, né? Para a gente poder Com voltar para o certeza. normal. A E eu acho angústia que a que muitos gente estão tem. fazendo esse combinado mesmo. Esse combinado, né? Eu adorei. Aí eu falei assim, a questão é que a gente quer de volta a nossa vida, né? A vida lá de trás. Ah, eu quero de volta aquilo. E aquilo não tem mais, né? Assim, aquilo já foi. Independente do vírus ou não, aquilo não tem mais. Agora, como você tá dizendo, é um novo normal, uma É. transição, né? Porque a gente já não tá igual. Ninguém aqui tá igual, né? Do que a gente era antes. Outro dia eu estava assistindo um filme com o Davi, uma coisa que eu jamais ia reparar, a gente reparou. Tinha uma moça falando assim com uma série, um filme, não sei, e estava escuro. E porque estava escuro, as gotículas da boca dela aparecia no filme, assim, as gotículas saindo assim. Era uma imagem até bonita na época. Talvez eu nem prestasse atenção. Um olhou para a cara do outro e falou, gotículas. Nunca que a gente ia prestar atenção num detalhe desse, numa coisa dessa. Então, coisas que eram muito naturais, muito. Que hoje a gente vai demorar um pouquinho, a gente vai ter um pós-traumático aí, né? Sim, de verdade, a gente vai ter algo para cuidar, assim, durante esse tempo, até poder retomar alguma coisa que tinha antes. Com certeza. Isso é normal. Bia, eu acho que assim, a nossa conversa tá super maravilhosa aqui e eu acho que ela vai ser continuada agora lá no Zoom, tá?
Tá E eu bom. queria só falar muito obrigada para todo mundo que está aqui no Instagram e que venham com a gente para o Zoom, tá bom? Vai ser muito bacana, a gente vai dar uma sequência. E de antemão, Bia, eu já vou conversar com você aqui, já vou dar uma pitada aqui para o pessoal. Eu queria conversar um pouquinho com você para algumas orientações de como você acha que a gente deve lidar com os nossos clientes, porque o que, que acontece no novo normal, a gente vai para casa dos clientes, né? Tudo bem, a gente vai paramentada, a gente vai com máscara, com luva, com todos os cuidados possíveis e imagináveis. Porém, como que a gente deve lidar com esse cliente que também está em processo de luto nesse momento? Algumas pessoas aqui já trabalham com enlutados, já trabalham com idosos, né? E agora, como que a gente vai lidar com eles nesse novo normal, chegando nesse momento na casa do cliente? Então, a gente vai continuar lá com a Bia, e aí lá ela vai poder estar respondendo as nossas questões, e a gente vai poder estar aprofundando melhor esse tema do novo normal em relação ao nosso emocional e ao emocional do nosso cliente, que a gente tem tanto apreço e que gosta tanto. Tá bom? Então vamos lá, A gente se pessoal? vê lá daqui a pouco. Hã? A gente se vê lá daqui a pouco, Se então. vê lá daqui a pouco. Então, um grande beijo, Bia. Muito Um obrigada, beijo, pessoal. obrigada. Obrigada a Valeu, todos. Até valeu daqui a mesmo. pouquinho lá no Zoom. Um Joia. beijo. Um beijo. Tchau.